Olá, meus queridos amigos, estamos começando mais um Jesus e Eu podcast, sempre para a glória e o louvor do nome de Jesus. O desejo do nosso coração, você já sabe, é que você esteja bem, que a sua casa esteja bem, que a sua família esteja bem e que você possa estar sempre buscando a presença daquele que é o autor e consumador da nossa fé, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Nós teremos daqui a pouco um papo muito bacana aqui, mas antes eu quero que vocês vejam os amigos do bem. The Best Açaí em Pomerode, 2 lojas para melhor te atender. Sucos Natu, 100% natural. The Best Açaí em Manuel Ribas, Pitanga e Ivaiporã. Lojas Ipiranga, sua melhor amiga, em Santo Antônio da Platina. The Best Açaí em Brusque. Reprotec, papéis especiais, toner, encadernação, rede de gráficos e muito mais. Carilu Sports, materiais esportivos e uniformes para sua empresa. Divine Hands, sua casa nunca mais será a mesma, atendendo em Carolina do Norte e Carolina do Sul. Você pode conferir o endereço dos nossos amigos do bem na descrição deste vídeo e nas nossas redes sociais. É isso aí, vocês estão assistindo Jesus e Eu podcast. É isso aí, meus queridos, estamos aqui mais uma vez para um bate-papo que será muito gostoso. Com certeza, uma pessoa que eu conheço há alguns anos e é casada com um amigão meu. E amigo esse que eu vi criança, né? Não significa que eu seja velho, sou experiente. Está conosco neste podcast a Giovana Cantoni. Seja bem-vinda, Giovana. Olá, pastor, muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz. É um prazer estar aqui, tá? Demorou um pouquinho, mas chegou, né? Demorou um pouquinho, mas chegou. Fala então para aqueles que nos assistem, quem é Giovana Cantoni? Giovana Cantoni é uma mulher, uma serva de Deus, uma mãe, uma esposa. Também tenho desempenhado um trabalho como influencer, trabalho com marketing digital. Estamos aí aprendendo, agregando atividades e desenvolvendo, né? Amém. Eu acho que enquanto estivermos nessa terra, a gente vai estar sempre aprendendo, né? É verdade. E sempre existe o novo. Independente da idade, sempre surge o novo para que a gente possa aprender, né? Sim. É impressionante, né? É impressionante. E é importante que a gente queira, né? Muitas pessoas estão Sim. estagnadas, né? E tem medo do novo e de sair da zona de conforto. Então, é importante que a gente esteja sempre em movimento, né? E é impressionante que alguns dizem que são cristãos, né? Cristãos, e de repente eles não conseguem enxergar que a palavra do Senhor diz que eis que vos faço coisas novas todos os dias. E nós precisamos estar atentos a isso, porque sempre vão surgindo coisas novas e a gente vai aprendendo. E tudo aquilo que a gente aprende, com certeza, a gente vai poder ajudar alguém. Você vê dessa forma ou não? Eu vejo, com certeza. Eu acho que Deus, ele faz a nossa vida para que outras pessoas sejam abençoadas também, que o Senhor ama pessoas, né? Amém. Então, tudo tem um propósito, não é só para mim, não é só por mim, mas é para que Deus faça em mim, para que outras pessoas também recebam daquilo, sejam abençoadas por aquilo. É como uma rede social. Tem muitas coisas que a gente fica enojado. Mas tem muitas coisas boas, não é verdade? É verdade. E através da rede social, muitas pessoas acabam sendo abençoadas. Sim, é por isso que eu quis estar. Por isso que eu quis desenvolver esse trabalho, quis expor. No começo, muitos familiares falam, mas por que você está falando? Você está falando muito da sua vida, mostrando muito a sua casa. Muita gente se preocupa, às vezes, com inveja, né? Mas nós que servimos a Deus, nós falamos, não, está tudo debaixo das mãos do Senhor. E eu quero ser um referencial. Existem muitos referenciais, igual o senhor falou, Sim. E são ruins. Então eu quero ser um referencial bom. Eu quero que alguém olhe para mim, como Paulo diz, né? Eu sou imitadora de Cristo, então podem me imitar. Amém. E eu quero ali demonstrar para as pessoas ali como que é um lar, quando o Senhor, ele é a prioridade, né? Uma família, um casamento, educação de filhos, né? Então, não Amém. que a gente é perfeito, mas demonstrar ali o que é viver com Jesus, né? Amém. Dentro dessa perspectiva, sempre vai haver o invejoso, né? O olho gordo, né? Sim. Mas para o olho gordo a gente indica nessa noite colírio diet, né? Aí tá tudo certo.
O que você gostaria que as pessoas soubessem de você? Eu acho que o que nós temos de bom é Jesus. Eu acho que Glória uma a vida Deus. sem Jesus não vale a pena ser vivida, né? Puxa, Esse mundo tem muitas coisas boas para oferecer. E elas só valem a pena com Jesus. Porque depois você vai ver que no final tudo passa. Né? verdade. A família passa, a alegria passa, o dinheiro passa, os posses, a viagem. E o que permanece? o ouro corrói, né? O que permanece, né? Então, muitas vezes a gente pode ter tudo, né? Algo clichê, mas que é real, né? Mas chega um momento que se você não tiver Jesus, nada, tudo perde valor. E a gente sempre ouve assim que existem pessoas que só têm dinheiro, né? Ele pode dizer, eu posso fazer essa viagem, eu posso comprar isso, eu posso... Exato. Mas a pessoa só tem dinheiro. Mas existe uma alegria na vida de quem serve ao Senhor que é inexplicável, não é? É verdade. Eu, por muitas vezes, já chorei dentro do carro, já comecei a sorrir do nada, né? Eu fui tocado pela alegria de Deus. E eu penso que você, assim como uma adoradora também, né? Através do louvor, eu penso que você deve ter tido muitas experiências, né? Assim, Sim, eu creio que é a alegria da salvação, né, pastor? A alegria gente da saber salvação. que não é somente nessa terra, né? Não é somente isso. Que a gente pode ter tudo, mas que isso vai passar, né? E o Senhor, ele nos preenche de forma inexplicável, né? Inexplicável. Ele nos preenche de gratidão, ele nos preenche de amor, né? A gente pode passar por situações que for, mas a gente sabe que com Jesus no barco, né? Tudo vai bem. É verdade. Então, louvado seja o nome do nosso Amém. Deus, né? Por isso, né? Maravilhoso, Deus. O que te levou a crer em Jesus? Porque na nossa caminhada, eu não sei se você nasceu num lar evangélico, alguns não, como eu não, né? Mas assim, o que te fez acreditar que esse Jesus é o Salvador, o Senhor da nossa vida? Olha, pastor, eu creio que foi o Senhor que me encontrou. Não de forma clichê, mais uma vez, mas os meus pais são separados desde os meus 2 anos. E aí, o meu pai é desviado. A minha mãe faz parte da Congregação Cristã do Brasil. Sim. E a minha avó, eu ia na igreja com a minha avó. Minha avó e a minha tia. Minhas primas, né? E aí, a igreja... Por isso que a igreja tem um trabalho muito importante, né? Ali, aquele trabalho com a Minibrac, o Ministério Infantil, me chamava muita atenção. Então, eu gostava de ir à igreja para poder participar da escolinha, participar das atividades da igreja. E desde muito nova, com 13 anos, eu me batizei. E a partir daí eu nunca mais me desviei. E eu servi ao Senhor com afinco, assim, desde a minha adolescência. Eu via a vida dos meus familiares e eu falava para o Senhor que eu gostaria de servi-lo, eu gostaria de viver uma vida... não tinha uma referência, né? Sim. Não tinha uma referência. É difícil você crescer sem referência, né? Eu sei o que você está falando. Sim, mas... Eu creio que o Senhor me chamou, assim, ele me atraiu de uma forma que eu não tive mais interesse nos prazeres do mundo. Eu não vivia aquilo, mas nada do que me ofertavam chamava mais atenção do que servir a Deus, do que servir ao Senhor. Então eu falo que foi um amor assim à primeira vista. Qual a importância, então, do ministério infantil para a tua vida dentro da igreja? Muito grande. Até hoje eu faço parte do Ministério Infantil, porque... A criança, quando ela vai para a igreja, ela tem um interesse na igreja, ela atrai aos outros familiares. E você acha que aquilo que você aprendeu te fortaleceu a ponto de você permanecer posteriormente? Com certeza, com certeza. Eu lembro que nas gincanas bíblicas eu sabia tudo, porque eu estava frequente, eu participava frequente. Então, isso aí vai fixando no coração da criança, do adolescente, as histórias bíblicas, as experiências bíblicas, né? Tudo aquilo que a gente ia vivendo. A igreja tinha um movimento muito forte naquela época, né? Até hoje tem a Igreja do Senhor, né? Mas a igreja, quando ela tem esses trabalhos, ela influencia de forma muito grande, né? A atrair a criança, atrair o adolescente, atrair o jovem. Por isso que a igreja não pode parar com os trabalhos. Amém. E como é importante a gente saber que não é a gente que escolhe Jesus, mas ele que nos escolhe, né? É verdade. E como que conheceu o maridão? Maridão esse que eu conheço desde que era criança, né? E até hoje, como eu disse, eu sempre faço confusão entre som e tom. Né? São gêmeos, mas né? como que você conheceu? Então, nós estávamos fazendo...
Eu tinha 17 anos e fazia parte do Ministério de Dança dos Adolescentes. E nós fomos dançar no Monte Carlo, né? Monte Castelo. Monte Castelo. Em Cambé. Em Cambé. Em Cambé. E eu brinco que ele viu e se apaixonou à primeira vista por mim. Eita! Se apaixonou. E aí ele veio e pediu meu telefone. Eu não dei, porque eu era uma moça crente. Entendeu? Era moça firme na palavra. Não vem, pastor. não. Não vem, não. Eu falo assim, tinha que se fazer de difícil. E aí, por muito tempo, ele começou a visitar o Vivi Xavier, a igreja que eu frequentava. E aí começou a... É verdade. Eu lembrei agora, você era do Vivi Xavier. É isso aí. E aí ele começou a frequentar, ia com outras pessoas, com os amigos, né? Na época, todos adolescentes, né? A gente era quase jovem, 17 para 18. Sim. E aí começou a frequentar, e aí nós começamos a se interessar um pelo outro, e começamos a orar. Aí eu falei pra ele assim, olha, eu só vou namorar se meu pai deixar. E aí ele era músico, já tinha namorado várias meninas. O meu pai não gostava, não tinha uma boa fama não, na minha casa. O negócio estava estreito pra ele lá. Não estava bonito o negócio, não. Não estava. Não adiantava ser bonito. Não adiantava. Não estava bonito o negócio. Não estava bonito. E aí, por mais que o meu pai não faz parte da igreja, mas eu tenho muito respeito pelo meu pai, honro Parabéns meu pai. por isso. Meu pai é um homem assim de Deus. Eu falo que só falta ir à igreja, mas ele já é um homem de Deus. E aí eu dizia pra ele que eu não iria namorar se o meu pai não autorizasse. Então tinha que orar. E ele orava de madrugada. Eu falava assim, Deus já estava forjando o homem de Deus. Então eu falo assim, no namoro que a gente conhece, né? E aí ele orava, e a gente fazia propósito de oração e propósito de jejum. Eu falo que é o tempo que fica crente mesmo, que vai ver se é crente de verdade. Amém. E aí, teve um dia que meu pai falou, olha, chama ele aqui em casa. E a partir daquele dia, eles conversaram e a gente começou a namorar. E o contrato ali foi 7 anos de trabalho pro seu pai? Então, na verdade, meu pai falou assim, olha, vocês vão só se conhecer. Mas ele já comprou uma aliança, que ele falou assim, não vou perder essa oportunidade. Então, não posso perder. Não pode. Nem tem que trabalhar 14 anos. Namoramos por 4 anos. Eu ia perguntar entre namoro e casamento, foram... porque 2 anos nós noivamos, mais 2 anos daí a gente casou. Namoramos por 4 anos. E hoje, quantos anos de casado? Vamos fazer 9 anos em novembro. 9 anos. Uma bênção. Uau, que bênção, né? O que você diria àqueles que esperam um príncipe vindo no cavalo branco, né? Porque tem muitos dentro da igreja esperando ainda o príncipe com cavalo branco, né? Muitas. Eu acho que o cavalo até desbotou, tá meio amarelo já, né? Mas o que você diria? Que você era de oração, você era dentro da igreja, ele era, e vocês pagaram um preço, né? E o que você diria? Porque tem muitas moças esperando o cavalo branco chegar, né? E esse cavalo nunca chega, né? É que às vezes também, né? Também não pode também esperar só o cavalo, que a gente brinca que às vezes o homem já é o cavalo, aí nós também não dá certo. Mas você não tá generalizando, sim. né? Não tô, é uma brincadeira. Amém, você também caiu na pegadinha. Faz parte. Mas olha, eu era essa pessoa. Eu achava que Deus ia apontar e falar, olha, esse é o homem olha que eu preparei. Olhos azuis. Exatamente. E aí cor do céu. Eu queria que Deus falasse assim e descesse. E aí, quando uma líder minha falou assim, olha, você vai esperar até Jesus voltar, porque Jesus, ele te dá os sinais, né? Ele te dá a orientação ali, é uma pessoa que segue os princípios da palavra de Deus, e aí é uma confirmação para você. Se você for ficar esperando uma seta, o cavalo, sabe, uma pessoa que vem do reinado, aí você vai ficar aí esperando. E aí que eu caí em si e falei, olha, então eu preciso analisar pela palavra ali, olhar a pessoa. Amém. E aí eu comecei a dar passos à frente ali com ele, conversar e tal, porque eu ficava estática achando que Deus tinha que vir e mostrar com uma seta que era ele realmente, o medo de errar, né? Entendi. Só que eu creio que se... É isso mesmo, você tem que seguir a palavra de Deus, né? É uma pessoa de oração? Sim. É uma pessoa que tem compromisso com Deus? Ou a pessoa tá ali fingindo? Porque a gente também sabe quando a pessoa é ruim, né, pastor? E tem pessoas que se deixam ser enganadas, né? Sim, com certeza. Pelo desespero ali, pela pressa, ou pelo ser bonito, ou por ter, às vezes, uma condição. Mas Deus, não cortando você, Deus não deixou nem você se exaltar, né? Tipo, achando assim, puxa, Senhor, o Senhor fez esse, é lindo. Fez um irmão igual.
Deu justamente de 2 gêmeos, né? É Por exemplo, verdade. pra você não achar que você... Não, mas o meu é mais bonito. Você Não, acha que aí eu vou não. falar que... Não, isso aí eu não posso falar nada. Imagina! Isso aí é entre vocês, né? E o senhor acredita que foram os 2 gêmeos, né? O Tom foi a convite do Som, na época me conhecia na igreja, e ele começou a namorar a Bianca da minha igreja primeiro que nós. Ah, é? Essa história eu Você não acredita? conhecia, não. Eu falo que o Vivi Xavier era um celeiro ali, porque Eu fiz o casamento deles, né? fez. Ah. E eles casaram primeiro que eu. É verdade. Brincadeira, então. Deus disse assim, olha, não se exalte. Tá vendo, né? O outro chegou depois, já comeu. Mas tudo é um aprendizado, né? Tudo é um aprendizado. E daí, o teu pai daí aceitou de boa? Aceitou. Daí, a partir daí, ele começou a conhecer ele, viu que Conquistou. não era como... viu que ele não era realmente... Conquistou não era Labão. aquilo. É. Mas aí vai moldando, né, pastor? Vai moldando, ali vai... Mas isso é na vida de todos, né? Todos que começam a carreira vão ser moldados, né? O seu Sim. caráter, né? Sim, A disciplina, sim. tudo vem, né? E eu acredito assim que por mais que ele fosse bem instruído pelos pais e você bem instruído pelos seus pais, sempre a vida vai nos ensinar, né? Porque não é possível você viver uma vida dentro de uma casa dos pais e você saber tudo. Você não vai. Não. Algumas coisas você vai ter as suas próprias experiências, Sim, né? verdade. Mas que bacana. Aí vem 2 filhos. 2 filhos. 2 filhos, né? 2 filhos. Nos conte a respeito dos desafios que você enfrentou aí, né? É um casal? É uma menina e depois um menino. É uma menina primeiro, né? Isso. Conte um pouquinho pra gente aí. Não é fácil. Os desafios da maternidade são grandes, né? Principalmente quando eles são pequenininhos. Sim. Né? A Clara já tem 4 anos e o Benjamin tem 1 aninho. Então, assim, é uma doação sem limites. Falam muito que o amor da mãe se compara ao amor de Jesus, porque você se doa sem ter nada em troca. Sim. Né? Sim. E a nossa geração não está acostumada com isso, né? A gente é ensinado a doarem para nós, né? Sim. Ou eu faço, mas eu também quero em troca, né? E aí a gente começa a abrir mão de várias coisas, das nossas vontades, dos nossos desejos, né? Não é da nossa forma, né? Eles precisam de nós de forma total, né? Então você deixa projetos por um tempo para que você possa se dedicar. Eu falo que quanto mais egoísta a gente é, mais a gente sofre. Dentro do que você está falando, eu penso assim, a sua colocação demonstra maturidade, né? Que a gente não vê em pessoas que estão casadas há 9 anos uma maturidade como essa que a gente está ouvindo agora. Muitas mulheres ou muitas moças casam, né? E elas querem ter a mesma vida que elas tinham quando estavam na casa dos pais, né? Que tinha tudo na mão. E a gente sabe que não é assim, né? Há uma doação de ambos. Ambos. E como você vê a tua geração, não vou falar a geração de hoje, porque você é a geração de hoje, mas como você vê essa geração hoje que não amadureceu, até casou, até tem um certidão de casamento lá, mas não vivem o casamento. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Como que você enxerga isso? Consigo. Porque você teve que abrir mão, você acabou de dizer agora, que é uma renúncia. Renúncia. Como que você pode trazer isso para esse podcast hoje? A gente acompanha alguns casais e a gente vê que é muito triste, porque você vê que o casamento não vive o que ele foi feito para viver, né? Então, a pessoa que ela não quer abrir mão, ela quer que seja da forma dela, ela vai sofrer muito no casamento, né? Ela vai sofrer muito no casamento. Então, o marido, porque se um quer e o outro não quer, ainda é difícil. Mas quando os dois não querem, né? Os dois não têm esse entendimento que tem que renunciar, que tem que servir, né? Que tem que amar, independente das circunstâncias. E aí a gente vê casamentos que as pessoas estão sofrendo demais. E elas estão acomodadas. Elas não entendem que é necessária uma mudança, sabe? Elas acham que vão viver daquele jeito até quando, né? Porque elas não entendem que o casamento, quando ele é... O senhor sabe disso. Quando ele é um propósito do Senhor, você vive o que Deus tem para o casamento, não é que é perfeito, mas você consegue lidar com as situações ali. A gente consegue passar por cima e amadurecer, né? E amadurecer. Enquanto a gente vê casamentos que é um pé de guerra, que é briga sem fim, que não tem respeito, que não tem amor, que é um contrato, né? Você faz a sua parte, eu faço a minha parte, né? Então a gente tenta ajudar quem deseja ajuda, né?
igual a gente tem trabalhado com os casais da nossa igreja. Então, quem deseja ajuda, tem como ajudar, mas e quem não deseja? Quem não Verdade. percebe que precisa, né? Eu penso que, assim, em alguns momentos da vida, para a pessoa entender o casamento, é a mesma coisa dela fazer uma viagem para um lugar maravilhoso sozinha. E daí ela fala assim, puxa, não tem graça nenhuma. E aí quando vai com o cônjuge, ou com a pessoa que ama, fala, puxa, isso é maravilhoso com a sua presença. Sim. Né? Então a gente vai aprendendo eu sempre fui muito sozinho lá atrás. Hoje eu não posso dizer que o maior tempo da minha vida eu fui sozinho. Eu já não posso. Hoje eu tenho vou fazer 36 anos de casado. Sim. Né? Mas assim, por muito tempo eu fui sozinho. Hoje, com a Gesiane é muito melhor. Sim. Eu posso até ir num lugar e até me alegrar por um momento, mas sem ela do lado eu percebo que está incompleto o negócio. Incompleto. E quando se cria maturidade no casamento, você sente falta, você fala, as coisas estão incompletas. Não. Né? Por exemplo, você fez uma viagem há poucos dias, uma família, né? Sim. Dava para ver alegria. Sim, a gente conversa sobre isso, porque tem casais que não conseguem viajar sozinhos, pastor. Precisam de casais amigos, de familiares, porque não conseguem ter esse tempo de conversa, não aguentam a presença um do outro. Entende? Se suportam. Exatamente. Então, assim, vamos viajar, mas vamos viajar, vamos chamar amigos. Não tem nenhum problema, né? Você viajar com amigos, mas também tem um momento que você precisa estar ali só com a sua família. Porque nós viajamos, ficamos 7 dias, 24 horas. Eu, meu marido e os meus filhos. E para nós é um prazer. E um tempo abençoadíssimo. Abençoadíssimo, é um prazer. Com muita Então, história para contar, né? Exato. Então, às vezes as pessoas falam, nossa, mas como que... Porque a gente vive o propósito de Deus para o casamento, Amém. né? Glória a Deus. Amém. Vamos lá. Falando dos filhos aí, a sua filha nasceu num lugar incomum, né? Ela nasceu no carro. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Apressada, pastor. Eu falo que esse é o acontecimento mais... eu estava me preparando já para o parto normal, né? E aí a gente tem uma doula. A doula, para quem não sabe, ela acompanha o parto. Desde casa ela já Sim. acompanha a gente, né? Então ela dá um curso, ela ensina como é o processo do parto, para que a gente tenha conhecimento, que o conhecimento facilita tudo, né, pastor? Você saber o que está acontecendo ali. Na verdade, eu não sabia o que era doula. Eu vim saber hoje. Né? Eu perguntei para minha esposa, espera um pouquinho que isso é uma parteira? Ela falou, não é não, é alguém que acompanha. Para mim isso é novo. Que privilégio para você, né? É verdade, mas a minha doula foi minha parteira, né? Ah, é? Porque no carro... É verdade, acabou sendo. Ela acabou sendo. Gesiane, 1-0 para mim. Nós Acabou estávamos sendo. no carro para ir para o hospital, né? E o meu parto evoluiu muito rápido. Porque quando você vai fazer o parto normal, é indicado que você fique mais tempo possível em casa. Porque se você está no hospital, Sim. você já vai pedir pela cesárea, talvez você fique nervosa naquele ambiente. Então, Que não é bom, né? Não é bom. Quem puder ter o filho normal, Sim. a recuperação é muito melhor e maior, né? Sim, Mais rápido, é né? verdade. E aí eu fiquei o máximo que eu consegui em casa, quando eu já não aguentava mais, isso foi com 2 horas de dores, né? Começou? Começou 7h30 da noite e 9 horas eu falei, olha, eu não aguento mais. Você tá brincando. Tem gente que fica o dia O inteiro. dia inteiro. E Meu Deus. eu lembro que no curso ela falou assim, olha, não precisa ficar nervosa, que nascer no carro é 1 em 1 milhão, assim. Falou pra nós no curso. E aí ela... Tava escrito o seu nome no 1 milhão, né? É verdade. Daí ela chegou e aí ela entrou no carro. Eu fui no banco de trás, ela foi no banco da frente com o som. E aí, no meio do caminho, assim, eu urrando de dor, o som, eu falei, amor, faz uma oração. Ele fez uma oração e ela falou assim, meu Deus, que oração mais calma. Você lá estava desesperada e ele com aquela oração calma. É mesmo? Senhor, abençoe o parto da Giovana, que a Clara venha com saúde. E aí, após isso, ela nasceu. No casador, ela pensou que ele ia fazer uma oração igual os atletas quando vai entrar no jogo. Nós estamos em situação de ficar com... Não é? É verdade, acho que ela achou. E ele fez uma oração tranquila, ia acelerando ali. E aí, na certidão de nascimento dela, vem que ela nasceu na Duque de Caxias, com a leste-oeste. Você tá brincando. Tá chamando a atenção de todos. Chamando a atenção. E super saudável. E vai chamar muita atenção pela unção do Espírito Santo sobre a vida dela, a Clara, né? é uma menina diferente, pastor. Amém. Sabe da Bíblia mais que adulto. Olha aí, ó. Que privilégio, né? Privilégio. Mas, bom, daí do Benjamin foi normal, daí tranquilo daí, sem daí, nenhuma problemática. O Benjamin, né? ele nasceu quase no corredor do hospital. Porque eu achei
foi erro meu dessa vez. Eu fiquei esperando bastante tempo também. Falei, vai que um parto é diferente do outro. Então, quando nós fomos para o hospital, ele já estava também querendo nascer. Eu cheguei no hospital, a moça me deu uma ficha para guardar, uma senha. E aí, quando eu fui ir para a maternidade, a bolsa estourou no corredor. Aí o som já saiu gritando. Deita ela, porque eu já conheço. Ué, ele vai não orou nascer, calma agora? Não. Dessa vez ele ficou bravo. Agora ele não orou calminho, não. Não, dessa vez ele ficou bravo. Ele falou, deita ela, porque eu já sei, vai nascer. E aí foi assim, parecendo filme. Tira todo mundo do elevador, entra ela. Entrei na sala de parto, ele nasceu. Eita. Nasceu. Então, quase que nasce no corredor, então. Quase. O som fala que tem que ter o terceiro pra nascer lá no hospital certinho. Pra poder... Mas ficar... assim, de certa forma, você não sofreu tanto, né? Não. Porque tem mulheres que sofrem tanto com o parto, Tem. né? Existem os casos, no caso do cordão tá enrolado no pescoço, como foi o caso do Felipe, do nosso filho. E, então, né? Então, você foi assim agraciada, né? Sim. Puxa. Mas é genética também. A minha mãe teve parto assim rápido. Ah, sua mãe também? Puxa vida, que... Fomos abençoados. Tá lá os dois, Tá abençoado lá. um casal, Abençoados, isso. e vai trazer muita alegria para a vida de vocês. Isso mesmo, né? amém. Giovana, as principais lições que você aprendeu sendo mãe, esposa, enfim. Pastor, essa questão da doação, né? Eu tenho aprendido ainda de amar sem medidas, né? De doar 100% sem esperar, que eles não têm como retribuir. Entender que eu tô fazendo pro Senhor, né? Eles são herança do Senhor e que eu tô fazendo pro Senhor e eu tenho que dar o meu melhor, que eu tô formando, né, ser humanos, tô formando pessoas que vão impactar essa geração. Amém. Né? Então, eu falo que a gente que é mãe, pai, a gente está contribuindo para a sociedade, né? Sim. Formando seres humanos que vão Sim. fazer a diferença na sociedade. Então, sobre a questão de se doar, de amar, O amor incondicional. o amor incondicional. E é isso. Eu acho que é tão falado sobre o amor incondicional, mas é tão difícil de viver o amor incondicional, né? É difícil. Eu tenho vivido isso, eu tenho visto muito, sabe, isso na minha vida. De amar pessoas incondicionalmente. Porque nós somos maus, né? Somos. A gente julga, a gente pensa, a gente age de formas que entristece a Deus. E como é bom quando a gente chega no ponto que, às vezes, pessoas que talvez nos tratem tão mal e a gente consegue amar essas pessoas, independente do que elas façam pra gente ou não, né? E quão bom é quando a gente consegue passar isso pros filhos, né? Independente de quem seja a pessoa, você amar incondicionalmente. Sim. Porque o amor de Deus é esse, né? Você imaginou se o Senhor esperasse alguma coisa na gente para poder nos amar? Nossa. O que nós poderíamos apresentar a Deus? Não é verdade? É verdade. Coisa linda, né? Lindo. E quando a gente olha para o filho, para a filha, você sempre diz o seguinte: puxa, não tem amor maior do que esse, né? É só o amor de Deus daí por nós, mas o amor de pai, de mãe por um filho não tem. Não tem. Independente do lugar onde possa viver, né? Possa nascer, né? Pode ser num casebre, mas o amor sempre faz a diferença. Faz. Você acredita que o amor sempre faz e fará a diferença na vida de alguém? Eu acredito, pastor. Isso que o senhor falou, o mundo não consegue compreender, Não né? consegue. De você amar alguém, mesmo a pessoa te tratando mal, mesmo, né? Isso também voltando ao casamento, né? Porque o casamento não são 1000 maravilhas e você... É renúncia, né? Exato. E às vezes as pessoas não entendem o termo real, o que é renúncia, né? A gente deixa de fazer aquilo que você gosta. Sim, né? Para fazer o que o outro gosta. E eu também tenho esse pensamento que você disse agora há pouco. A mãe é um tipo de Cristo, né? Ela deixa de comer, eu sempre estou dizendo isso, porque é o que eu acredito. A mãe sempre deixa de comer para que o filho coma, ele passa frio para que o filho esteja agasalhado, né? Deixa de ter algumas conquistas para que os filhos conquistem. E tem prazer nisso, né? E tem muito bem pensado. E tem prazer nisso. Eu acho que a maior realização dos pais é ver os filhos bem, né? Sim. Bem encaminhado, né? É verdade. É saber que mesmo nesse mundo vil, eles podem fazer a diferença. Né? Verdade. Graças a Deus. É verdade. Eu quero pensar agora com você aqui. Eu não sou muito de rede social.
Eu tenho aprendido um pouquinho agora, porque eu tenho que estar assistindo algumas coisas para me poder apresentar o melhor daquilo que a gente tem tentado fazer. Em que momento você decidiu compartilhar o seu dia a dia no Instagram, na rede social? Em que momento você disse assim, puxa vida, eu vivo uma vida assim, agitada de correria, eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho um compromisso com a minha casa, com a minha família, e eu quero que as pessoas vejam um pouquinho do que Deus tem feito na minha vida, porque nada é sobre nós, né? E quando foi que teve a ideia e quando que você iniciou essa carreira? Eu me lembro que eu estava grávida da Clara, e aí nós estávamos fazendo uma reforma em casa. E eu falei pro Som, nossa, eu gosto tanto de ver isso, né? Nós mulheres gostamos de ver essas coisas na internet sobre reforma, sobre mudança, né? Acompanhar ali o processo. E eu falei pra ele, acho que eu vou começar a compartilhar um pouquinho. Aí ele me apoiou total e eu comecei a mostrar o antes e depois. Olha, nós vamos fazer isso aqui em casa, nós estamos tirando isso, nós vamos mudar isso. E eu lembro que foi a partir dali. E aí eu já comecei a compartilhar o dia a dia. Olha, a gente indo na igreja, aqui a gente faz isso. E comecei a mostrar e vi ali que seria uma oportunidade de falar de Deus também através das redes sociais. E trazer o ânimo para o outro lado também, né? Exato. Porque as pessoas podem falar assim, puxa vida, a gente pode dar uma ajeitadinha aqui na nossa casa também, né? Exato. A gente, né, na simplicidade... Sim, eu falo muito sobre isso, pastor, sobre gratidão. Eu falo que a gratidão faz a gente ver as coisas de forma diferente. Sim. Porque às vezes uma pessoa que tem muita condição, ela não tem tanto prazer naquilo. E às vezes eu que não tenho tanta condição, por exemplo, a minha viagem, eu trato como se fosse algo extraordinário. E foi, né? E foi. O processo de você se preparar, de você comprar ali uma roupa, você comprar a mala, de você fazer a mala, de chegar lá, ir de avião, e aí lá poder estar em hotéis e poder tomar café à vontade. E aí eu trato aquilo com gratidão, com, sabe, empolgação. E às vezes a pessoa que às vezes tem mais, viaja, mas às vezes ela não tem tanta alegria quanto. Sim. Então eu falo que é tudo na forma que você olha. Porque no fundo, quando você decide postar alguma coisa, você não está provando a sua alegria para ninguém. Você está falando de algo que você está vivendo e que a pessoa do outro lado também pode viver. Exatamente. Né? Exatamente. Possa enxergar as coisas de uma forma diferente. Sim, né? Esse é o intuito, de despertar isso na pessoa, de querer algo melhor e também de poder olhar com aquilo com outro olhar. Olhar para o que ela tem com outro olhar, né? Com gratidão pelo que ela tem, com gratidão, às vezes você não faz uma viagem para o Nordeste, mas você faz uma viagem para Matinhos. Exatamente. Né? E olha que bom você ter a oportunidade de viajar com a sua família, com seus familiares. Né? Saber que a viagem é tão importante quanto o destino, né? Sim, exatamente. Usufruir do momento em que está com a família, né? É algo que você tem valorizado na sua vida. Aquilo que você faz é algo que você tem dado valor. Né? E não é sobre ter, né? Mas sobre ser. Exato. Né? E conta para nós assim uma experiência que trouxe muita alegria para o seu dia, alguém que de repente viu um vídeo seu e disse, Giovana, puxa, você nem sabe o quanto esse vídeo falou comigo, e você deve ter tido algumas experiências a respeito disso. Você deve ter uma marcante aí. Você poderia compartilhar com a gente? Olha, as mais atuais agora... As últimas, né, eu tenho feito um devocional. Então, todos os dias eu tenho compartilhado a palavra. Se não é falando, é um texto, Sim. né? Então, no começo eu disse que eu começaria a compartilhar o devocional e se fosse abençoar a vida de uma pessoa, eu estaria feliz. Sim. E aí eu leio, eu tenho um livro, né, devocional, e aí eu venho e trago o que aquilo trouxe para mim, né? E aí eu fiquei por alguns dias fazendo e não recebi nenhuma mensagem, mas falei, não vou parar, vou continuar firme. E depois começaram a chegar as mensagens. Então, olha, isso que você fala parece que é para mim. Parece que você fala para mim. Uma que foi mais marcante foi a questão de perdão dos pais. Né? Ela falou que ela tinha muita mágoa do pai, que o pai abandonou. Né? E aí eu falava... Tem muitos casos, né? Muitos casos. E eu falava no devocional que Deus é o nosso pai perfeito. Né, que o seu pai, ele pode ter falhado com você, mas Deus nunca falha, e ele vai suprir essa falta, ele vai suprir essa mágoa, ele vai curar, né, e aí ela falou que normalmente quando se toca nesse assunto ela não gostava, mas aquilo ela sentiu que foi para ela, e ela entendeu que ela precisava perdoar o pai dela, mesmo sem ter pedido perdão para ela, né? Sim. Mas ela percebeu que aquilo estava travando a vida dela, que eu também falei sobre isso, sobre você ficar travado, porque você não consegue liberar o perdão.
E ela falou sobre isso, assim, ela falou, não para, porque muitas vezes a gente não tem coragem de falar para você, mas aquilo tá tocando, né? O nosso coração Deus tá agindo. Eu acho que quando você faz uma coisa boa, o resultado, ele não é bombástico, não é da noite para o dia que você vai alcançar milhões de pessoas. Nós temos visto através da rede social pessoas que postam idiotice, né? E de repente já viraliza, né? Uhum. 1 milhão, 2 milhões e aí por diante. Sim. Mas coisas que não edificam, que não traz nenhum benefício para a vida de ninguém. Sim. Então a gente percebe que quando você aplica algo bom, não são todos que vão aplaudir ou que vão passar para frente. Então eu acho assim, você tem que continuar mesmo. E uma das coisas boas que eu tenho olhado para você nos últimos dias é que não é apenas as coisas boas, como uma viagem. Por exemplo, você postou agora a respeito de um diagnóstico. Eu gostaria que você falasse sobre isso também. E a sua tranquilidade para falar sobre isso. Uhum. Eu fui fazer alguns exames de rotina, né? Fazia um tempo que eu não fazia, e aí a médica pediu ultrassom da tireoide, né? Nós mulheres temos que ter um cuidado, né, para tireoide. E aí, quando eu fiz a ultrassom, foi encontrado 2 nódulos. E aí eles se chamam TIRADS 4 e TIRADS 5, são 2 nódulos suspeitos, né? E naquele momento ali, quando eu vi no Uber, né, porque a médica não me falou, da médica da ultrassom, eu fiquei nervosa. Confesso que eu fiquei preocupada, assim, porque a gente não esperava, né? Eu falo que a gente não espera. Sim. Né? A gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né? E aí eu fui ficando nervosa, conversei com meu marido, e aí ele foi me acalmando, calma, passa pela médica para ela dizer o que é, o que não é. E aí depois que eu fui caindo em si, eu pedi perdão pro Senhor. Falei, Senhor, me perdoa, porque o que eu vivo, se eu ficar me desesperando assim, é como se eu vivesse uma mentira, né? E eu não vivo uma mentira, o evangelho é real. O evangelho é verdadeiro. E o Senhor fala que o Senhor vai estar conosco todos os dias. E eu canto que eu confio no Senhor, eu canto que eu entrego a minha vida ao Senhor, e eu vou me desesperar por causa de um nódulo. Entende? Então eu comecei a orar naquele momento e falei, não, Senhor, eu não quero me desesperar, eu quero confiar, independente do diagnóstico, eu não quero me preocupar, eu não quero ficar angustiada, eu não quero ficar sofrendo, porque o Senhor é maior que o nódulo. Sim. Né? E eu vi uma frase que a gente só tem essa vida para glorificar o Senhor na dor. Né? Só essa oportunidade. No céu não tem dor, no céu não tem nódulo, não tem nada. No céu não tem morte. Né? Então agora é a hora que eu tenho a oportunidade que eu tenho de glorificar o Senhor, de benzer o nome dele e dizer, não, Senhor, o Senhor sabe. Porque a palavra diz que ele tem planos bons para nós, né, pastor? Sim. E aí eu vou dizer que os planos do Senhor são bons para mim quando eu tenho uma viagem, mas quando eu tenho um nódulo, os planos do Senhor não são bons para mim. Então eu tenho que continuar acreditando que o Senhor tem pensamentos e planos bons para minha vida, né? E aí eu fui me acalmando, fui me tranquilizando, e aí a gente passa por um procedimento que é uma punção, uma biópsia, Sim. né? E aí eu tô aguardando o resultado, mas eu tô muito tranquila. Eu tô assim, olhando para você, parece que eu tô com na minha frente aqui uma mulher de 60 anos de convertida, né? Mas isso é o que você vive, né? E eu louvo a Deus por você ser uma mulher de Deus, ter um marido, né, que é um homem de Deus, ter um sogro, uma sogra que são de Deus, né? E os teus filhos que são de Deus. Amém. Então nós estamos sob os cuidados de Deus o tempo todo, né? O tempo todo. E Ele sempre estará conosco em todos os dias, né? Verdade. Em momentos bons, em momentos de alegria. Assim como eu sempre digo assim, que Deus, que o homem, Deus não precisa de enfermidade quando Ele quer promover alguém para a glória. Sim. Né? E eu penso assim que o nome causa um certo medo, né? Biópsia, sim, toda vez que fala sobre isso, né? Mas na verdade eu ouvi um médico dizendo assim, olha, a febre é uma bênção na vida de alguém. Eu falei, uma febre é bênção? A mãe fica desesperada, falou assim, a febre é que está mostrando que tem alguma coisa errada. Para você correr, isso aí vai ser solucionado, né? Então, em nome de Jesus, que tudo isso seja nada, amém, que seja mais um motivo, independente do resultado, para você glorificar Deus, amém, saber que está sob os cuidados dele. Você amém, é uma mulher de Deus. Né? amém, pastor. Então tem as coisas boas, a reforma que está fazendo da casa, a mudança, assim como outros
como outras coisas que você tem feito e mostrado, compartilhado para que as pessoas, e assim também que as pessoas possam enxergar que você é uma mulher como qualquer outra mulher, né? Verdade. Mas a diferença é que quem tem regido a sua vida é o Deus Todo-Poderoso. E que pode também reger a vida deles. Sim, não é é verdade? verdade. Eu já recebi alguns depoimentos, pastor, por conta do vídeo, sabe? Sim. Falando que vai chegar longe, assim, o testemunho, que vai ser grande, que Com pessoas foram certeza. tocadas e pessoas que não me seguiam começaram a me seguir por conta do vídeo e falaram, olha, eu também estou muito nervosa, porque eu também recebi um diagnóstico, né, eu vou continuar te acompanhando, você me passou muita tranquilidade, muita paz. Então, assim, devagarzinho a gente vai semeando, e daí eu comecei a ver que Deus tem um propósito grande, né, em tudo, né? Amém. Em tudo. Ou seja, todos nós estamos dentro de um barquinho, né? É verdade. A pergunta é se Jesus está nesse barquinho, né? É verdade. Porque às vezes nós podemos estar no barquinho sozinho, né? Remando sozinho, né? Com a tempestade, sem ter a quem buscar. Muito mais Mas eu difícil, sei né? que no teu barquinho, Glória a Deus. Jesus está presente. Amém. Então você já deve ter muitos feedbacks de postagens suas, né? E já fala qual é a rede social para as pessoas te acompanharem. No meu Instagram, né, é @gcantone, com 2 E. Isso. Gcantone. E aí eu também abri um canal no YouTube, quero começar a compartilhar vídeos lá também, né? Mas no Instagram eu compartilho o meu dia a dia mesmo, todos Olha aí, os ó. dias lá. Curte lá, Isso mesmo. comente lá. Exatamente. Você teve algum feedback de algo engraçado também ou não? Muito. Então conta alguma Acontece coisa muito. A gente que tem... para aqueles que nos acompanham agora. A gente que tem filho, eu mostro o dia a dia, às vezes, eu e o Som, a gente às vezes disputa alguma coisa, eu falo, olha, vocês acham que eu tô certa ou que ele tá certo? A gente faz bastante brincadeira, assim, que às vezes tem uma opinião. A gente Sim. acha que os dois têm o bom senso do lado, né? Mas fala, não, vamos ver a maioria ali, de repente... Quando começa a competição, É verdade. esquece as demais coisas. É verdade. E aí, ontem mesmo eu compartilhei. Nós tivemos um jantar de casais e eu me arrumei, pastor, olha, fiquei no capricho. A minha filha olhou pra mim e falou, mãe, você vai pro judô? O judô? Porque ela achou que eu tava de kimono. Ela achou que minha roupa parecia um kimono. E essas coisas as mães se Eita, nós. identificam, todo mundo acha engraçado. E eu falo que essas coisas engraçadas dão bastante engajamento, sabe? Porque todo mundo vive algo assim em casa e o meu público é muita mãe, né? Uhum. Então as mães falam, nossa, o meu filho também solta cada pérola, cada coisa Kimono engraçada. foi boa demais, né? Ela achou, eu Quase achei que que você eu dá tava... um iá, né? Mas o marido falou o quê? Não, falou que tava bonita, tava... Porque foi ele que comprou a roupa, então ele dá uma... Ah, então... então ele... Nessa ele uma escapou, valorizada. Mas eu penso assim, o homem é muito insensível, né? É. O homem é insensível. A mulher, ela faz a sobrancelha e espera que o marido veja, mas eu não vejo. Então. Faz alguma coisa no cabelo e espera que o marido veja. Eu não vejo, sabe? Mas se completa, né, pastor? se Ainda completa, bem que... graças a Deus. É né? verdade, Deus Mas assim, eu sempre tento fazer aquilo que recorda o passado, as coisas boas, né? Por exemplo, hoje, não é para me exaltar não, tá bom? Mas hoje, quando eu a conheci, eu vi ela com um potinho de iogurte, né, de morango e um baconzito. Ela coloca, eu aprendi a comer junto com ela, né? E um baconzito. Tá entregando a pastora. Não, ela gosta, né? Aham. E aí hoje eu fui no mercado comprar pães, né? E eu olhei assim, Se lembrou? eu falei assim, eu vou levar. Peguei o baconzito, comprei o iogurte, levei lá. A hora que ela abriu o pacote, ela olhou pra mim e começou a chorar. Ai, que lindo! Olha só aqui, né? Nós somos sensíveis mesmo, Não é verdade? que lindo! Ou seja, eu posso não notar o cabelo, Parabéns, mas eu pastor! sempre lembro de alguma coisa Não, assim. você tá certo, você né? tá indo pro lado Então, que você melhora Aprenda ali. comigo, camarada. Isso mesmo. Não nota o cabelo, mas lembra da... Exatamente. Muito E aí vai legal. nós dois sentar no sofá E comer. né? E comer baconzito Com iogurte. de morango, da batata. Eu ia fazendo propaganda depois. Aí, ó. Né? Então é sobre isso, né? Muito legal. Puxa, Giovana, que bacana ter Legal, tido esse pastor. bate-papo contigo aí. Minha vontade é Muito que bom. aqui tem muito papo, né? Sim, eu adoraria Mas também. Eu quero agradecer a Deus. Você tem alguma consideração que você gostaria de fazer
Fique à vontade. Não, um prazer estar aqui, estar com o senhor e poder falar, né? Porque eu falo, a gente não tem como separar Jesus da nossa vida, né? Verdade. Jesus está em tudo. Então a Sim. gente conversa sobre o nosso dia a dia e fala de Deus e fala de Jesus. Então é um prazer estar aqui, pastor. Muito, Amém. muito bom. Que Deus abençoe você. Amém. Que Deus abençoe o seu marido, Amém. que é meu amigo. Que Deus abençoe seus filhos. Que Deus abençoe esse projeto que você está aí do YouTube, seja também um sucesso. Amém. Que o Senhor seja glorificado através de tudo aquilo que você fizer. Tá bom? Amém, pastor. Em nome de Jesus, obrigado por ter vindo Obrigada. e que nós possamos fazer a parte 2. É verdade. Quem sabe, de repente, um bate-papo com o marido junto aqui, né? Legal, legal. Vamos pensar nisso. Nós vamos sim. nos alinhando agora para Vamos isso, tá sim, bom? pastor. Então, segue lá, ó. Fala novamente, Gi Cantonê, com 2 E no final. ok? Meus queridos, espero que você tenha gostado do bate-papo. Eu estou assim, bastante feliz em ter feito esse podcast, foi muito alegre, né? E ao mesmo tempo nós falamos do que Deus é capaz de fazer nas nossas vidas, tá bom? O meu conselho é não desista nunca. E sempre olhe do lado do barquinho, se Jesus estiver presente, descansa. A tempestade não é maior do que o Senhor, ok? E o meu pedido a você é que não desista de nada, não desista do seu casamento, não desista da sua igreja, da sua fé. Continue. Permaneça firme, porque o Senhor é aquele poderoso que nos toma pela mão direita e nos diz, não tema, eu sou contigo. Tá bom? E eu quero pedir para você o triplo C, tá bom? Ó, curte, comente, compartilhe. Se inscreva no nosso canal, tá bom? Se inscreva. E mais uma coisa, entra lá no nosso Instagram e vai lá, ó, dá uma força para nós, faça parte. E você vai acompanhando aí toda quarta-feira às 19 horas, você sempre vai ter um bate-papo aqui diferente, tá bom? E lembrando que esse podcast existe, tem um propósito, você já sabe qual é. É cuidar de órfãos no Haiti, é abençoar as crianças no Paquistão na escola e libertar famílias da escravidão, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Obrigado, Felipe. Obrigado, Cris. Obrigado, Giovana. Até mais.